Fala, minha rainha, fala, meu rei. Este é mais um episódio do nosso Talk Show. Para você que quer mergulhar, aprender muito nesse universo imobiliário, esse programa foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Hoje eu estou recebendo aqui como convidado ele que, antes de eu falar o cargo que ele ocupa hoje, eu quero falar que ele é um corretor de imóveis, já tem de experiência aí no mercado mais de 30 anos, dedica-se à advocacia imobiliária, parcelamento de solos também, que isso é novidade, que para mim nós vamos falar sobre isso hoje, e claro, compra, venda e locação. Eu estou recebendo aqui hoje, com muito carinho, o nosso presidente do nosso Cresce Minas, Alexandre Renault. Alexandre, é um prazer, tá? Receber você aqui. Eu costumo brincar assim, ó. Quando a gente fala de presidente do Cresce, eu acredito que tem muito corretor que não conhece, pensa assim, nossa, uma pessoa mais velha, ríspida, fechada e tudo. E você, desde o primeiro contato que eu tive com você, sempre carismático, sempre trazendo os corretores para perto, e isso é uma característica muito forte sua que eu admiro muito. Então, hoje é uma honra estar recebendo você aqui para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, viu? E eu vou começar com uma perguntinha que todo corretor quer saber. A gente ouve muito, né, no meio dos corretores. Ah, o Cresce não me ajuda, o Cresce é só para cobrar anuidade e tudo. E quando a gente vai aprofundar, né, dentro da lei, tudo direitinho, a gente entende que o Cresce hoje é uma autarquia. Então, explica um pouquinho para a gente qual o papel do Cresce hoje no quesito de ajudar na profissão de corretor de imóveis, nos desafios do corretor no dia a dia. Bel, o primeiro prazer é meu, né? A gente, quando senta ao seu lado, já incorpora um título de nobreza. Então, eu estou aqui ao lado da rainha. Hoje, ao contrário da informalidade que você divulgou aí, eu vim todo de paletó e gravata, mas de fato, o desejo da gente é trazer uma roupagem mais leve para o mercado, para a conversa com o corretor, para a conversa do corretor com o seu cliente. O dinamismo hoje do mercado, ele afastou um pouco aquela burocracia de terno e gravata, a pastinha do seu barriga, pague o aluguel. Sim. Hoje a situação é uma conversa mais franca, mais direta com o corretor. Com relação, objetivamente, à sua pergunta. O Cresce é uma autarquia pública, é um conselho profissional, é um órgão de autogestão. Então, eu gosto de um paralelo que é com o do Detran. O Cresce, ele não ensina o corretor, ele não forma o corretor, ele habilita aquele corretor e passa a fiscalizá-lo, como faz o Detran. O Detran, você tira a sua carteira de trabalho, aliás, sua carteira de motorista, recebe e ele passa a te fiscalizar. Se você passar de uma determinada velocidade, se dirigir de alguma forma que vai infringir qualquer normativo ou lei, ele vai te punir. E isso é o Cresce. Então, o papel do Cresce, a finalidade do Cresce, a atividade fim do Conselho é essa: normatizar e fiscalizar a profissão em uma composição de autogestão. Isso é importante dizer, porque, nesse sentido, o corretor é o Cresce. Então, não há distinção entre o presidente, o diretor, conselheiro ou qualquer um dos 56 mil corretores inscritos no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 4ª Região, nosso aqui em Minas Gerais. Então, todo corretor tem essa capacidade de fiscalização. E o nosso Código de Ética traz a obrigação ao corretor de, sempre que for confrontado com um colega em falta ética, ou principalmente quando identificar o exercente ilegal, fazer a denúncia no conselho. Essa denúncia pode ser feita anonimamente, ou você pode se identificar, e aí você tem a possibilidade de acompanhar. Então, Cresce isso. Eu costumo dizer que esperar do Cresce que te ensine, esperar do Cresce que te entregue mercado é algo ilusório. O Conselho não vai te entregar isso. O Conselho está ali para... Não é a função do Conselho não, isso. Não né? é. Em que pese hoje um permissivo do Tribunal de Contas da União, em que pese hoje uma mudança de mentalidade dentro dessas autarquias, no sentido de que há possibilidade de promover cursos. Então, a gente tem um convênio com o Cresce São Paulo, na página do Cresce Minas tem um sem número de cursos que você pode fazer gratuitamente. A gente tem, no rigor da profissão, um compromisso com o fomento de mercado. Então, o que a gente quer é um mercado crescente. Na medida em que o mercado estiver bom, o bom profissional vai se destacar. Num resumo mais simples de tudo isso que você falou, podemos dizer que
tudo que acontece hoje de desafios com relação ao profissional que entra no mercado de qualquer jeito, entra fazendo coisa errada, sem ética, tanto com o colega de trabalho quanto com os clientes finais, todos esses desafios que são enfrentados, que o Cresce entra em defesa do corretor ou do cliente quando necessário, se não existisse o Cresce, pensa o tanto que isso seria pior para resolver, porque não teria lei, né? Para a sociedade, tanto para a sociedade quanto para o corretor de imóveis, existe a possibilidade de instaurar um processo ético-administrativo. Então, se o corretor agiu em falta ética, ele vai responder a um processo ético-administrativo que pode ser movido por qualquer um da sociedade, inclusive, naturalmente, o corretor de imóveis que recebeu ali aquela afronta ou aquele prejuízo. E a partir desse momento, aquele corretor vai ser julgado, existe todo um trâmite processual, e ele vai ser, se identificada aquela falta ética, ele vai ser penalizado ali com desde uma advertência até, passando pela suspensão, multa pecuniária, até o cancelamento da inscrição. Agora, quando a gente fala do conselho, e agora eu estou conversando com o corretor e com a corretora de imóveis, e a gente vem aquela pergunta que é recorrente, eu faço ano que vem 35 anos de mercado, sou corretor de imóveis, então todas as dores do corretor de imóveis eu sinto, todas as reclamações que todo corretor de imóveis tem ao conselho e ao sistema Cofesse-Cresce, eu sou solidário a elas e também as faço. Mas pensem o seguinte, o Brasil tem aproximadamente 1.400 profissões cadastradas no Código de Ocupações Brasileiro. Somente 31 têm conselho profissional, dentre elas a profissão de corretor de imóveis. Isso nos traz aquilo que é chamado reserva técnica de mercado, técnica e legal. Existe uma lei, a Lei 6.530, que nos entrega a prerrogativa de exclusividade da intermediação imobiliária em território nacional. Então, somente o corretor e a corretora de imóveis podem trabalhar na corretagem, trabalhar a intermediação imobiliária, seja na locação, na compra e venda, na avaliação, enfim, naquele rol de produtos que o corretor de imóveis hoje pode oferecer à sociedade. Então, isso é muito importante. Dessa forma, arquiteto não vende imóvel, advogado não vende imóvel, engenheiro não vende imóvel, porteiro de prédio, com todo o respeito que eu tenho a todas as profissões, não vendem, não comercializam o bem imóvel em território nacional. Somente o corretor de imóveis. Então, esse é o maior bem que o conselho entrega ao profissional. É essa reserva técnica de mercado. E, Alexandre, se tratando hoje, considerando aí as tecnologias, o Cresce vem implantando o que de inovação, principalmente com relação à comunicação, né? Somos um só, né, corretor e conselho, como você disse, mas para facilitar, por exemplo, essa comunicação entre as partes que estão, né, no conselho do Cresce e o corretor aqui na ponta. Existe hoje meio de aplicativos, onde o corretor pode acessar para registrar alguma demanda, ao invés de ficar lá só também ligando no Cresce? No site do Cresce a gente tem um rol de produtos que são oferecidos ao corretor, desde modelos de instrumentos até a própria denúncia, que pode ser feita no site. A questão financeira pode também ser apurada ali, eventual questão ética, toda a documentação está ali no site. O site ele é bem completo. Tá? A gente trabalha em um órgão público e sempre que eu tenho um cuidado muito grande em dizer nesse sentido, porque eu sou da iniciativa privada e a minha experiência pública e de representação política foi agora no Cresce. Sim. E a gente, quando chega nesse ambiente diferente daquele com o qual a gente está acostumado, principalmente na questão da velocidade, do dinamismo, a gente toma poxa. Mas assim, com a experiência a gente passa a entender que essa burocracia é necessária. Então não dá para a gente navegar como navegamos no mundo particular, né, na esfera privada. Mas a gente tem oferecido muito, tem o Instagram do Cresce, o sistema Cofesse-Cresce, tem muita coisa a oferecer, o Instagram do sistema Cofesse-Cresce, o SGR, que é um serviço de governança registral, em que o corretor tem condições de fazer reconhecimento de documentos, assinar instrumentos particulares e lá no limite até assinar a escritura pública através dos cartórios de notas que estão conveniados ao SGR. E como o Cresce hoje enxerga o futuro da nossa profissão no Brasil?
né? Em meio a tantas tecnologias, uns falam, vai ser substituído, não vai. Eu tenho as minhas convicções. Mas como o Cresce tem enxergado isso? É assim, eu vou responder por mim. Uhum. Tá? Não quero usar o sentimento do representante do conselho, porque o conselho sempre vai estar atrelado a essa finalidade que é a de fiscalização e normatização. Mas eu vejo que o corretor de imóveis, dentre tantas profissões, é aquela que vai ao máximo prevalecer a tecnologia. A subjetividade que trata a intermediação imobiliária, quando você está na conversa no dia a dia e naquela convivência que você tem com o seu cliente durante a alocação ou aquisição do bem, que pode durar meses, às vezes anos, máquina alguma consegue alcançar. Naturalmente, aquele corretor que se alijar do processo de inovação tecnológica, que não tiver aqui como você fazendo, se valendo aí das redes sociais, que não tiver buscando ferramentas de inteligência artificial, que hoje auxilia muito o corretor de imóveis, que não tiver engajado com um sistema próprio de venda, que não tiver no mundo virtual fazendo aí colocações que hoje são investimentos que a gente precisa e necessita fazer, ele vai cada vez mais ficar distante do mercado. Mas eu uma vez fiz um teste com uma máquina de inteligência artificial e ela precisava vencer de mim na venda de um imóvel residencial. Uma senhora foi qualificada, ficamos ali um grande tempo. E ao final eu venci, porque a inteligência artificial, eu consegui identificar o seguinte: ela era católica, ela tinha uma determinada idade, e eu imaginei, poxa, essa moça vai querer uma igreja perto dela. E a inteligência vai acumulando aquelas informações na dinâmica do jogo, e ela não pegou essa, e eu ganhei por isso. Senão, vou colocar o imóvel perto de uma igreja, e ela pontuou por conta, não, vou ficar com esse porque está perto da igreja e aos domingos eu vou à missa. Essa sensibilidade... É só a gente que tem, o ser humano a gente não tem como ser substituída. Você começou a sua trajetória como despachante, né? Isso. Vamos falar agora um pouquinho do Alexandre. Despachante que tem irregular, né? O que aconteceu? Meu pai é corretor de imóveis, meu pai é do mercado imobiliário desde sempre, infelizmente ele nos deixou em 2021, mas eu digo que o meu único professor. E meu pai sempre foi muito rigoroso com a nossa formação. E ele não permitia que eu, menor de idade, vendesse imóvel, porque não tinha o Cresce. E até um determinado tempo, mesmo depois de ter completado a maioridade, ele dizia, não, espera, você ainda não tem maturidade. E aí eu me aproximava dos despachantes, que ficavam ali perto da imobiliária. E comecei a fazer trabalho com eles, e levava para outras imobiliárias. Meu pai é muito bem relacionado. E acabei que fiquei ali alguns anos como despachante. E na juventude, aquele dinheiro que me acompanhou aí nas festas, nas viagens de juventude, até mesmo para comprar um primeiro carro, foi sempre do serviço de despachante imobiliário. E o que você considera que você aprendeu nessa fase enquanto despachante antes? Ali nasceu o advogado, né? Porque eu estudava comunicação social, me formei, entrei no curso de jornalismo, me formei em publicidade. Mas aí nesse momento de curso e ainda sem Cresce, até fazer os 18 anos, eu acabei que nasceu o advogado, porque comecei a gostar da legislação, a gostar dos papéis, a gostar de cartório, uma gosto danado. Mas quando você entrou, você já entrou na parte jurídica. Então. Aí eu fiquei na parte jurídica da locação, da imobiliária, me aproximei de um grande advogado, doutor Escobar Moura, que foi meu incentivador, e aí com 27 ou 28 anos, já no segundo curso, eu estudei Direito e já vai para 20 anos de advocacia, sempre ligado ao mercado imobiliário, ao direito imobiliário. E você contou aí no início da história que seu pai era corretor, é diferente, né? Porque a maioria dos corretores não entraram no mercado assim, sempre sonhando em ser corretor. A gente sempre comenta aqui que tem muito corretor, a maioria dos corretores caiu de paraquedas na profissão, alguns não ficaram, foram embora, outros se apaixonaram e ficaram. Mas vem mudando isso, né, com o passar dos anos, principalmente por essa visibilidade que a nossa profissão vem ganhando, mas não foi sempre assim. De criança, a pessoa já tem em mente que queria ser um corretor de imóveis. Eu mesmo, quando eu comecei, não sabia nem o que era metro quadrado. Caí na profissão e fui conectando os pontos ali com o que eu gostava. No meu caso, foi loteamentos, né, meu primeiro contato. Fui lá conhecer um pouquinho do vertical de vendas, mas não, falei, meu negócio é lote, deixa eu voltar ali para o meu quadrado.
Você teve algum contato com vendas diretamente ou gerenciou equipe de vendas? Tenho até hoje, eu sou corretor de imóveis, eu trabalhei na intermediação imobiliária durante a minha vida inteira, desde os 19, 18 anos de idade. O ano que vem eu completo 35 anos de corretagem. Em 2015, nós tínhamos uma operação no escritório, na imobiliária, que é a Renó Imóveis, e nós reduzimos, e eu vislumbrei uma crise, chamei meu irmão e meu pai naquela época e disse, vamos dar uma reduzida porque parece que vai apertar. E de fato aconteceu. Sim. De lá para cá, nós viemos com alguns lançamentos nos envolvendo com aprovação de loteamento, eu envolvido na advocacia, agora recentemente na presidência do conselho, e a intermediação do avulso ficou um pouco apagada. Mas a gente vem retomando na medida em que o mercado vem também nos convidando, porque o corretor, ele procura o mercado, o corretor tem que encontrar aquela mercadoria com a qual ele tem mais afinidade, Sim. mas a mercadoria, o mercado convida o corretor. Essa sensibilidade a gente consegue ter ao longo dos anos, exercendo a profissão de corretor de imóveis. Você sabe o loteamento que vai te convidar. Você chega ali e ele vai te aconchegar, ele vai ver o seu perfil, e tem alguns que você vai sentir, poxa, não vai dar. Então o corretor precisa entender esse convite da mercadoria a ele. Né? Então, você falou uma coisa muito legal, Alexandre. Realmente, tem produto que a gente conhece, pisa lá no local, não dá uma sinergia entre o perfil. Não é que é ruim o produto, não. Não é que é ruim, não é que não vai vender, às vezes lança depois e vende tudo, mas não conecta com... ele te abraça. É verdade. Qual foi a venda mais desafiadora que você já fez na sua vida? Nossa, foram tantas. Tenta lembrar aí uma venda mais desafiadora que você fala, cara, essa aqui aconteceu isso e isso, foi bem difícil fechar e para contornar eu fiz isso e isso e isso. Nós vendemos um imóvel em Belo Horizonte, aí eu não vou dizer nomes porque tem até uma fundação em que esse imóvel tinha uma mina d'água. Então, era um poço artesiano centenário, que foi utilizado, inclusive, em Belo Horizonte. Na época da guerra, eles buscavam, da Segunda Guerra, o abastecimento caiu muito por razões econômicas, naturalmente não por conta da guerra diretamente aqui, mas ele era utilizado, então assim, e é muito bonito. Então nós fizemos uma avaliação, nós recebemos uma avaliação do imóvel, sem considerar aquela riqueza, que era aquele poço artesiano que estava ali dentro. E veio o comprador, por aquele valor. E assim, a gente tem um compromisso muito grande com a ética profissional, e se aquela proposta que lhe foi encaminhada for aceita pelo proprietário, você não vai voltar atrás, você tem que andar adiante. E ele me fez a proposta, sem ainda o imóvel estar divulgado à venda. Eu não levei a proposta ao proprietário. Eu busquei uma nova avaliação com aquela realidade ali, e eu lembro que aquilo que foi a avaliação que a gente recebeu, ela representava 1/10. E o imóvel, considerando aqui, valia 10 vezes mais. Nossa. Então, se eu tivesse aquela ânsia do corretor, eu vou vender, pegar minha comissão, eu teria ganhado uma comissão 10 vezes menor do que aquela que eu recebi quando a venda se concretizou, quando o negócio se perfez. Então, eu lembro, assim, dessa, que assim, é muita coisa, né? São muitas vendas, né? Mas eu gosto de dizer assim, o meu pai, ele era um gênio, né, para tratar comprador e vendedor. Né? Um dia eu cheguei no escritório e ele perguntou, e aquele cliente? Aquele negócio estava fechado? Não, deu para trás, não deu certo. Isso eu devia ter meus 20 e poucos anos de idade. Ele, vocês estão doidos? Pegou o telefone, ligou para um, ligou para outro. 2 horas depois estavam os dois lá assinando a promessa de compra e venda. Então isso é experiência, também qualidade, né? A pessoa tem que ter você tem que nascer para aquilo. Tem a questão, formação é tudo, capacitação é tudo. Hoje o mercado oferece um sem número de cursos, boa parte deles gratuitos, para que o corretor possa se o próprio capacitar. Cresce, né, Alexandre? O Cresce, na própria página do Cresce, em convênio do Cresce São Paulo. Mas a gente tem a qualidade, né? Eu, por exemplo, seria um péssimo jogador de futebol. Mas eu me considero um bom corretor, um bom advogado. O corretor ele tem que achar... Nossa,
em dois extremos. No exemplo em que você teve que ter paciência e no outro que seu pai, né, com a experiência dele, precisou chegar junto para fechar o negócio. Então ele tem que achar o equilíbrio entre não deixar o cliente solto numa negociação, né, desistir muitas das vezes da negociação e também não ser afobado demais, né? Pensar, já está pronto, vamos fechar, abafar o cliente, fazer às vezes um mau negócio para o cliente e pensar só na comissão. Com relação ao aprendizado, o Cresce tem bastante cursos gratuitos e eu já tive uma experiência aqui na minha cidade de um dia fazer gratuitamente, participei com um professor do curso de avaliador de imóveis. Eu queria mais... João Diniz. Isso. Eu queria mais aprofundar na época, não era nem para eu focar na avaliação em si, mas como corretora eu precisava aprimorar essa parte. E aí nesse dia a gente conversou sobre tanto acesso que os corretores de hoje em dia têm e às vezes não utilizam disso. Acesso, hoje o ensino nem sempre precisa ser presencial, né? Tem a ferramenta online aí. E ontem um corretor me perguntou o seguinte: Bel, qual a dica que você dá para um corretor para ele nunca fazer e o que você dá de dica para ele fazer? Essa primeira coisa a fazer é nichar, né? E o nicho, a gente sempre fala nicho, pensa, só lote, só apartamento. Não, às vezes você pode vender imóveis dentro de uma região específica. Porque aí, dessa forma, você facilita na mente do seu cliente lembrar de você. Quando ele precisar de imóvel, naquela região, se você nichou e posicionou, ele vai lembrar de você com facilidade. A segunda coisa que eu indico é nunca parar de estudar e se atualizar, porque a experiência que a gente tem alinhada à atualização, ao aprendizado de algo novo, isso potencializa demais a nossa profissão. Na parte jurídica, como você vê assim, quais são os maiores desafios na parte jurídica que chega lá no Conselho do Cresce? O desconhecimento, né? Porque a transmissão do bem imóvel, sobretudo na compra e venda, ela em território nacional é complexa, é muito formal. Sim. Então a gente precisa de via de regra, um instrumento particular, uma escritura pública que vai ao cartório de notas, depois levar a registro. Esse registro precisa ser aquela matrícula avaliada para entender se existem ali ônus, gravames, de que forma que o imóvel está sendo alienado. Então, a complexidade da transmissão do bem imóvel, ela, por si só, já é ao corretor um grande desafio. E aí a razão pela qual o corretor precisa sempre estar aliado a um advogado ou ter na sua imobiliária um corpo jurídico que possa fazer a avaliação e análise daquele negócio. Tem corretor que assume ele mesmo, faz contrato, pode, né? Isso é um risco muito grande. Não pode. Da mesma forma que a gente ilegal e o risco ainda. Da mesma forma que a gente diz que advogado não vende imóvel, eu digo o corretor não faz contrato. O corretor minuta o contrato. Ele traz a realidade de mercado, comercial, para aquele instrumento, leva o seu departamento jurídico ao seu advogado, e esse advogado é que vai finalizar esse contrato, validá-lo, para que o corretor possa prosseguir. A responsabilidade do corretor de imóveis é o que a gente diz responsabilidade civil objetiva. Ela, na maioria dos casos, independe de prova, e a gente tem a obrigação de entregar a comprador e vendedor todas as informações que estão ao nosso alcance para dar segurança jurídica ao negócio que a gente está intermediando. Então, é muito sério, é uma profissão que traz riscos, a gente precisa ter esse cuidado, Até porque o corretor ele tem responsabilidade sobre aquela venda, depois não é vendi, acabou minha responsabilidade. Não. Ele responde civilmente, responsabilidade civil objetiva, por eventual prejuízo que no futuro aquele comprador ou aquele vendedor possa ter. Alexandre, tem alguma nova regulamentação que você acha que está para acontecer e que vai ser vital para uma mudança drástica aí no nosso mercado, ou não, ou que já está acontecendo? Tem alguma coisa do tipo? Eu, ao contrário da maioria, entendo que o Brasil, principalmente aqui, quando a gente trata do direito civil e do direito imobiliário, tem uma legislação atual, e uma legislação que nos permite segurança jurídica para o negócio que a gente propõe. Uhum. Naturalmente, existe um princípio do direito, que é o da adequação social do direito, e esses textos precisam ser atualizados, precisam trazer
à realidade atual, situações, por exemplo, com as quais a gente tem se confrontado. Vamos trazer aqui para o ambiente do Código de Ética do corretor de imóveis, no mundo virtual. Então, tem tido muito conflito no mundo virtual. São captações irregulares que acontecem, um profissional atravessando o outro, porque a gente expõe de uma forma absoluta a mercadoria que a gente vai trabalhar, né? Na medida que eu coloco lá no meu Alex Renault no Instagram com 2 M's, um produto ou um imóvel, a concorrência entende que aquilo está disponível e vai. Então é preciso trabalhar o Código de Ética e a gente conversa muito no Conselho Federal nesse sentido, para que esse código venha a avançar no próprio princípio da adequação social do direito, para que o corretor tenha mais segurança no ambiente virtual. Mas é um desafio, é uma novidade. A gente teve no pós-pandemia um crescimento muito grande das ferramentas tecnológicas a serem aproveitadas no dia a dia de qualquer mercado. Sim. Então é um desafio que a gente está lidando Falando com ele. de internet, no mundo físico existe a fiscalização do CRESSE, né? A pessoa, se ela está atuando, se ela está regulamentada direitinho. Quando a gente vai para a internet, para o digital, tem alguns cenários. Tem o corretor que está lá se posicionando enquanto corretor, e esse corretor ele tem o costume de fazer parcerias, por exemplo, com um influenciador para ajudar na divulgação ali do imóvel e tudo. Como que funciona a fiscalização no digital, por exemplo, para entender se essa pessoa é só alguém que está divulgando para um corretor ou se ele é alguém que está atuando ali na intermediação de vendas sem ser corretor de imóveis? Existe um núcleo, que é o núcleo da nossa profissão, é a própria intermediação. E a exposição técnica daquele imóvel. É a opinião. A opinião ela é técnica. O engenheiro dá uma opinião técnica acerca de uma determinada patologia, por exemplo, e o corretor de imóveis dá a sua opinião técnica a respeito daquele imóvel que ele está propondo à venda. Quando aquele influencer, aquele artista, ou aquela pessoa que vai de alguma forma apresentar um bem imóvel, ele precisa tomar o cuidado de não fazer as vezes do corretor de imóveis. Como é que soluciona isso da forma mais simples? Coloca um corretor de imóveis do seu lado ou ao final do anúncio diga que a intermediação é de responsabilidade da imobiliária tal, PJ tal, ou do corretor de imóveis tal, CRESSE tal. Eu faço um paralelo grosseiríssimo, né, que é com uma moça qualquer, uma influencer, que está fazendo ali divulgando uma clínica de estética. Ela não entra na clínica de estética, pega uma seringa e aplica o botox na paciente. Mas ela anda naquela clínica de estética, ela demonstra as qualidades daqueles profissionais, mostra a estrutura física daquela clínica. Então, um paralelo bem grosseiro, mas é nesse sentido. E, mais uma vez, voltando à subjetividade do nosso negócio. Então, é difícil a gente encontrar esse patamar, aliás, esse degrau de mudança, mas a gente tem percebendo no dia a dia, e essas pessoas têm respondido processos por conta do exercício legal da profissão, de pessoas que são influencers e se valem daquela capilaridade que tem, daquele alcance que tem em razão do número de seguidores para vender imóvel sem o registro. Você comentou comigo mais cedo que você também está no mercado de loteamentos, né? De parcelamento de solos. Já fez algum empreendimento? Tem produtos para fazer? Ou você está no mercado de loteamentos mais com venda? Conta um pouquinho para a turma te conhecer aí. O primeiro loteamento foi em 1974, eu tinha 4 anos de idade. E aí eu lembro de abrir nas ruas lá e a gente ficava vendo meu irmão pequeno dentro das manilhas, embaixo de trator passando em cima. Então eu fui também criado nesse ambiente de venda. Depois paralisou e agora, mais recentemente, a gente volta com algumas parcerias para lançamento de terrenos e para parcelamento de solo. E eu tenho uma experiência no direito, né, na advocacia, para desenvolvimento de produtos no parcelamento de solo. Como é que você vê o mercado de loteamentos? Mas aí não pode, essa pergunta que eu ia te fazer no final. Eu digo assim, enquanto corretor, porque tem gente que fala assim, Alexandre, vender lote é mais fácil do que vender apartamento. Eu não acho. Acho que cada um tem seus pontos que facilitam e os seus pontos que dificultam. Por exemplo, vender lote, para mim, facilita a questão do plano de pagamento. Sempre tem um financiamento próprio
Então, é menos burocrático para o cliente conseguir ter o acesso àquele financiamento. Mas, por outro lado, você vai visitar um loteamento com o cliente, é só terra. E nem todo cliente tem aquela visão de conseguir enxergar. Você está lá como corretor, às vezes falando, ó, dá para você fazer uma casa assim, 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 tal. Nem todo cliente está enxergando isso. Então, se você conseguir desenhar o futuro para ele, vender o imóvel na planta já é vender futuro. Um loteamento, então, é mais ainda, é mais desafiador. Então, você conseguir desenhar na cabeça dele isso, e principalmente, quando se trata de um loteamento em uma área que está começando, conseguir mostrar para ele que ali depois vai ter adensamento, né? Passar essa confiança para ele do investimento. Diferente, aí, quando eu vou para o apartamento, de você mostrar dentro de um decorado, é mais tangível para o cliente. Então, eu enxergo que cada um tem seu lado positivo e negativo na hora de negociar. Como que você vê isso? É aquilo que a gente estava dizendo, né? O nicho, aquele mercado que vai te atrair e aquele mercado pelo qual você vai sofrer essa força de atração. O loteamento é um desafio muito grande, porque as pessoas, o empreendedor, o novo empreendedor de loteamento, ele imagina, ó, vou pegar aquela fazenda que era do meu tio, vou comprar baratinho, vou parcelar, vou ter uma renda passiva aí ad eterno, vou ficar rico, aí tem alguém na internet que está falando que isso está certo, enfim. Mas é um desafio muito grande, e você usou a palavra-chave quando a gente trata de loteamento, adensamento. Porque você começa com adensamento zero, a não ser que você tenha uma incorporadora, uma consultora, loteadora que banque ali algumas casas para dar início, né? Para impulsionar, você parte do adensamento zero. E é diferente do mercado, por exemplo, de prédios. O mercado de prédios, você está fazendo um lançamento num bairro onde já tem centenas de outros prédios, centenas de outros, milhares de outros apartamentos, todos povoados. E aquele terreno você consegue, principalmente com as ferramentas tecnológicas hoje, fazer uma projeção do que vai ser. Você entra ali, algumas vezes hoje, inclusive, se valendo da tecnologia de óculos de realidade virtual, e você vê aquilo que você vai ter, de fato, no futuro. O terreno não. E aí, terreno, você tem outros desafios. Por exemplo, a nossa atividade, ela acontece em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, uma região de topografia muito difícil. Então, você tem ainda mais um desafio. É fazer com que seu cliente entenda que aquele declive não é tão desafiador quanto ele imagina na hora que está olhando de cima para baixo. Aí você leva ele lá embaixo, ele vai olhar de baixo para cima e vai ver que não, realmente não é. Aí você tem um drone, fica com ele com o drone ali, faz um passeio, ele vai ver. Enfim, é aquilo, né? O trabalho dentro da mente do cliente é maior, né? Porque, igual, por exemplo, na hora que ele vê uma casa maravilhosa, porque as casas mais lindas, de fato, são nos terrenos com declive. Você faz construções maravilhosas, você tem a vista, imponentes. Então, assim, quando tá pronto, é fácil, mas assim, até você desenhar isso na cabeça do cliente... Mas você vai usando isso. Elas são as mais belas, com mais possibilidade de vista, em que você tem a menor possibilidade de ser devastado. Você consegue estruturar com a vizinhança um ângulo em que você vai ter a sua privacidade. Eu gosto demais de aclive e declive. Sim. Eu gosto muito, mas... Rico gosta de aclive e declive. Opa! Oxalá, eu brinco, mas assim, os clientes que mais têm dinheiro, eles amam aclive e declive. E também tem uma outra coisa, gente, que é o valor de construir. O sujeito acha que vai ter uma diferença imensa, porque vai construir um declive. Não é assim. Às vezes um terreno plano com solo mais complicado vai dar mais despesa do que o declive. Exatamente, tem que avaliar o solo, né? E sem contar também que, na maioria das vezes, um loteamento, quando você pega a unidade que tem declive ou aclive, o metro quadrado dela é mais barato do que as unidades planas, porque na hora de precificar, as empresas já entendem que ele vai precisar de um pouquinho de recurso a mais, obviamente, se comparando em dois solos bons. Aí na topografia que tem um aclive e declive, ele precisa de um pouco de recurso a mais, e a empresa já põe esse valor do lote abaixo. Uma coisa compensa a outra, né? E assim, também o tamanho, né? A eficiência do metro quadrado. Se você está no declive, você tem que aumentar um pouquinho o tamanho do terreno. Sim. Aí você tem mais uma vantagem, distância de vizinhos. E a eficiência do metro quadrado reduz. Aí é a experiência, é o dia a dia, é o convencimento, sempre pautado na boa ética de mercado,
de que o seu cliente vai estar fazendo a melhor escolha. E a gente sabe, o cliente dificilmente acredita na gente, mas a gente sabe o que ele quer. Se a gente tem, principalmente no mercado de terrenos. Quando você começa a percorrer um lançamento, um loteamento qualquer que seja, ainda que na maquete, você já identifica qual que é o perfil daquele cliente, o que ele quer. E assim, vou contar aqui um erro que eu cometi quando eu comecei. Depois desse erro eu falei, gente, não existe qual é o melhor lote do loteamento. Depende, para quem? Se é para mim, é o lote tal. Se é para o cliente, se é para você, enfim. Eu cometi um erro quando eu estava atendendo um cliente uma vez, Alexandre. Eu entrei com ele, era um domingo à tarde, eu estava saindo de atendimento, encontrei com ele na porta. Bel, vamos ali que eu quero conhecer esse loteamento. Era no condomínio de chácaras. Entrei com ele e eu tinha o top 3 das chácaras para mim, na época, que eu mostrava para todos os clientes. Então, é essa chácara, e focava em vender elas. Mostrei para ele o meu top 3 e fomos embora. Ele gostou do condomínio, ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele mandou para mim um printzinho no mapa e falou assim, Bel, essa região aqui, essa chácara, tem chácara aqui? Está disponível? Está. Você volta lá comigo? Volto, aí voltamos. Ele olhou uma chácara que eu, Isabel, nunca compraria. Mas aí ele já imaginou ali. Ele queria uns carneirinhos e tudo. A mulher dele mandou mensagem. Bel, meu marido tá sonhando com a chácara. Tá igual criança. E aquilo assim, eu tirei logo de aprendizado para mim. Eu pensei, era cara... aquela que você, de forma alguma... Era a chácara que eu não apresentaria para ele. Eu carreguei esse defeito. Às vezes eu carrego até hoje. E não estou sabendo. Meu irmão é que me corrigiu, o Juliano, que é corretor também. Sim. Trabalhou mais com loteamento do que eu, mas ele que sempre me disse, aquilo que o seu cliente quer não é o que você quer. Tenta sentir ele ali, porque às vezes eu tenho lá nesse loteamento nosso, Vilar Sanssouci, que é em Macacos, perto de Belo Horizonte. Tem um terreno que eu sou apaixonado com ele, apaixonado. É o primeiro que eu vou e levo a pessoa para visitar, e ele está lá até hoje. Acho que guardado para mim. Mas é isso, depois esse aprendizado, né, que eu tirei, todas as vezes que eu entro no loteamento para atender um cliente, antes de mostrar meu top 3, eu entrevisto. Faz perguntas, puxo os ganchos. Eu tenho que conhecer o loteamento de cabo a rabo. Uhum. Eu tenho que saber, lote plano eu tenho aqui, lote com aclive aqui, lotes maiores. Eu falo que o corretor tem que entrar e andar sem mapa. Esse é o desafio, dentro do loteamento. Por quê? No que ele vai conversar ali, ele já vai direcionar a pessoa no lote certo para a pessoa e não para a gente. Vamos lá. Agora, vou abrir aqui para você, antes da gente finalizar, para você me fazer uma pergunta. Bem, eu achei que você fosse avançar na pergunta que eu ia te fazer, mas você achou que... A gente tem hoje um mercado de loteamento crescente, né? Minas Gerais é um estado com 853 municípios, uma extensão geográfica imensa, muita área rural que perde aquela característica em razão do crescimento urbano e um número grande de lotes que vão ser apresentados ao mercado. Como é que você vê essa oferta que já é presente e crescente para os próximos anos? O mercado ele passa por ciclos, né? E o de loteamentos, ele deu um boom depois da pandemia pelo comportamento das pessoas, né? Passaram a valorizar mais espaços, casa, a gente teve que passar tanto tempo dentro de casa que a gente começou a valorizar mais a casa da gente. A gente vinha de um ciclo de mercado onde estava cada vez mais a gente procurando imóveis menores, em grandes centros, e isso deu uma retraída com a pandemia. Impulsionou bastante regiões que estavam paradas no quesito de lançamento de loteamentos. A minha região foi uma delas, que a gente já tinha alguns lançamentos acontecendo, mas foi um boom que aconteceu no período da pandemia. Vendemos todos os estoques de lotes e todos os lançamentos que a gente fez, zeramos todos. Por exemplo, o Vale do Aço hoje eu enxergo que ainda tem espaço para lançar mais loteamentos, porém, nos próximos 3 anos aí, eu considero que vai entrar num ciclo de adensar primeiro tudo que está sendo lançado, alguns já estão sendo entregues, né? Por exemplo, agora esse ano a gente tem 3 grandes loteamentos sendo entregues aqui na minha região. E tem mais
cerca de 4 produtos grandes para lançar. Chega uma hora que, se não parar de lançar, que na minha visão é dentro aí desses 3 anos, vai ficar muito lote e pouco adensamento. É onde que a pessoa começa a desanimar com o investimento em terra por ser distante, ser mais distante o retorno da valorização. O loteamento, para ele dar retorno rápido para quem investiu, é adensar mais rápido. Então, se o loteador ele tem muito produto para lançar, um conselho que eu dou é os produtos que ele tá entregando agora, ele fomentar o adensamento. Se ele não for pegar para fazer umas casas ali para ir puxar, faz parceria com os construtores da cidade, chama construtor da cidade, porque você está agregando de todas as formas no seu loteamento, na economia da cidade, girando, e faz com que o seu produto pegue rápido para você conseguir ter liquidez nos próximos. Maravilha. E tem uma situação que eu costumo dizer e cobrar muito do poder público, que o poder público, e principalmente o municipal, ele tem que ter essa sensibilidade de provocar esse adensamento. Sim. Então, se ele aprovou aquele equipamento, se aquele equipamento está em construção, se houve ali um investimento humano, financeiro, emocional, o poder público também tem a responsabilidade de, através de suas várias formas, provocar aquele adensamento. Então fica aqui esse convite aos prefeitos, ao governador, para que olhe com maior carinho aos loteadores e principalmente ao corretor e à corretora de imóveis envolvidos aí com esse mercado. É um ciclo muito grande, né, Alexandre? Quando o município ele abraça o empreendedor, que eu chamo de corajoso mesmo, porque um loteamento, para quem está fazendo, ele é um risco muito grande. Tem um retorno? Legal? Tem. Ninguém investe para não ter um bom retorno. Mas ele é a longo prazo mesmo, de fato, e ele tem risco muito grande. Então, assim, o município que abraça o empreendedor para desenvolver junto com eles projetos que agreguem ali para a região, que agreguem para a cidade ali para crescer, ele está só no início desse ciclo, porque vem o loteamento, depois vem construção e geração de empregos, é um poder de multiplicação de renda mesmo, muito grande, muito grande. Alexandre, vamos finalizar. Eu quero te agradecer primeiramente por ter participado aqui comigo, tá uma honra te receber aqui no Trono da Rainha. E eu queria que você deixasse uma mensagem, você olhasse para essa câmera aqui, deixasse uma mensagem para os nossos corretores, principalmente para quem está começando no mercado, uma mensagem que você carrega aí até como lema de vida seu, que seja uma filosofia de vida sua, para os nossos profissionais que estão inseridos aí no mercado imobiliário. Primeiro, obrigado, Biel, pelo convite, viu? Você sabe que eu sou seu fã, eu admiro o seu trabalho, assim, de coração. Acho que você é um destaque, primeiro pelo desafio de destacar-se de forma tão veemente em um mercado eminentemente masculino. Sim. Dificilmente a gente vê a gerência de venda de terrenos tendo uma mulher ali na liderança. Parabéns por isso e não tenho a menor dúvida do seu talento aí, de que isso vai longe, ainda muito mais. Só não vai para a Bahia, fica em Minas. Mas assim, as dicas e aquilo que eu trago como lema são sempre muito técnicos. E eu acho que a nossa profissão é uma profissão técnica. É preciso, naturalmente, a capacitação, absorver o maior número possível de conhecimento, mas é uma profissão técnica. Então, não adianta o corretor achar que vai vender imóvel na coincidência. E eu digo muito isso. O corretor acha que faz uma captação por coincidência, vai surgir um cliente por coincidência eles vão se encontrar e, coincidentemente, ele vai assinar uma promessa de compra e venda. Não. A intermediação imobiliária é um produto técnico, científico, e é preciso encontrar essas ferramentas que estão no mercado, que estão na cultura moderna, para que o corretor se afaste dessa situação da coincidência. Trabalhar no nicho, encontrar aquele mercado que vai te receber com maior atratividade, aquele pelo qual você vai ter um ambiente mais favorável para trabalhar. Trabalhar um network, encontrar, estar presente nos eventos do mercado imobiliário, nos eventos do conselho, nos eventos das associações, participar das associações. E eu, desde 2022, tenho
trabalhado com várias cidades na formação de associações de corretores de imóveis. Então, você, qualquer cidade que seja, que ainda não tem ali uma associação, o poder da associação é muito maior do que o poder de um conselho, de um sistema, de uma prefeitura, de um governo, porque você representa regionalmente aquele mercado. E o mercado é regional, Bel. Quem vende imóvel em Ipatinga é o corretor de Ipatinga. O mercado imobiliário, ele tem essa possibilidade de avançar ao mundo tecnológico, mas ele tem esse alcance cada vez mais regional. Quem vende imóvel em Belo Horizonte é o corretor de Belo Horizonte. Não adianta o sujeito sair de uma região para ir para uma outra, para um destaque só. Naturalmente, você pode ir à Bahia promover um lançamento. Eu posso ir a um outro estado promover um lançamento. Mas, para trabalhar naquele mercado, eu preciso estar inserido naquele mercado. Então, fica aqui a dica ao corretor e corretora de imóveis de todas as Minas Gerais, para que, se não houver em suas cidades uma associação, pode me chamar no Instagram, Alex Renault, com 2 N's. A gente tem uma série de dicas para dar para a gente conseguir fomentar o mercado, que é o mercado o nosso maior amigo. Se o mercado estiver ruim, nossa profissão anda mal. Se a gente fomenta e consegue fazer com que o mercado se eleve, aí a gente anda bem. E eu vou terminar com uma frase que eu adoro, que, para quem sabe ler... Um pingo é lote. Alexandre, muito obrigada, agradeço, mais uma vez pelo bate-papo. Eu tenho certeza que agregou muito para quem está nos ouvindo aí. Você que nos acompanhou até aqui, se você gostou desse episódio, compartilhe agora mesmo para um corretor amigo seu, um dono de imobiliária, enfim, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que vai aprender muito ao ouvir esse episódio com a gente. Para quem sabe ler, um pingo é lote. É lote.